Vocês sabem, quem já vem bastante, quem está com a gente bastante tempo, já sabe como eu gosto de pegar algumas ideias, de trazer algumas noções para o estudo, para entender mais. E o que eu gosto é observar as coisas, né? Então, uma das coisas que eu tenho muito observado, não somente nesses últimos dias, mas também nesses últimos tempos, né? Não no início desse ano, no ano passado, e assim vai. É que quando a gente vai ver uma notícia, quando a gente vai ver notícias nos jornais, quando a gente vai passando, seja pela internet, seja pelo celular, seja pela televisão, você vai vendo que as coisas não estão legais, né? As coisas não estão indo muito bem. Uma das coisas que mais me chama a atenção nisso tudo, eu não sei se incomoda vocês também, mas me incomoda demais. É um fato, assim, que acontece direto a gente está vendo, que é uma injustiça. Quando a gente olha, você vê, poxa, é uma injustiça. Sabe, às vezes não dá nem para dar nome, porque são tantas que acontecem, são tantas coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia, mas você olha no telejornal, você olha sabe, em qualquer lugar, você vai ver alguma coisa que você fala, isso aqui é injusto, isso aqui não pode, o que está acontecendo, né? Uma das coisas que passa na minha mente quando eu vejo umas coisas dessas, eu falo, não, aqui só Deus na causa, aqui somente Deus para poder fazer alguma coisa, sabe, somente Deus, aqui não tem o que fazer. E uma das frases que eu mais uso é, não, Deus é justo, né? Deus vai fazer justiça. Isso também já escutei de muitas outras pessoas. Deus vai fazer justiça sim, isso aqui está tudo errado, né? E foi vendo essas coisas, foi acompanhando essas notícias, que eu trouxe esse tema de hoje, é justamente isso, que é a justiça de Deus. O tema da nossa conversa de hoje é a justiça de Deus, amém? Para iniciar sobre o nosso tema, eu quero ler com os irmãos Salmo 5, o versículo 4 apenas. Ele vai nos basear, vai estar aqui na frente. Os irmãos, se quiserem levar, anotar esses versículos para ler em casa, meditar em casa também, isso é muito bom, sabe? Meditar não é nada mais, eu gosto de falar isso, meditar não é nada mais do que você sentar, ler e pensar sobre aquilo que você está lendo, sabe? É pensar, como você faz numa matéria de jornal, né, como a gente começou falando, como você faz uma matéria de jornal, de pensar, indagar, né, questionar, isso é meditar, só que você vai fazer isso com Deus. Então anote, leve para casa e medite sobre isso, amém? Eu trouxe em duas versões, eu achei muito importante trazer nas duas versões, tá? Na Almeida Corrigida Fiel, a gente pode encontrar Salmo 5, 4, escrito assim, ó: porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Na NVI, fala: tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar. Amém? Essa é a base que a gente vai estudar aqui. Quando falando em meditar sobre a palavra, falando em pensar, em orar, quando eu medito, quando eu vou fazer as minhas meditações, quando eu vou trazer algum estudo para cá, quando eu vou pensar em alguma coisa, eu geralmente não fico só preso às palavras, né, aos textos bíblicos, mas eu também vou para tudo que é lá. Então eu vou pegar informação sobre o significado. Hoje em dia, mais ainda pela facilidade da internet, a gente consegue, não sei se vocês já tentaram fazer isso, mas você consegue, por exemplo, buscar no Google uma Bíblia em hebraico, uma Bíblia em grego, e ele vai trazendo as traduções, vai mostrando lá as palavras, né? Ele traz a palavra escrita em grego, mas logo abaixo ele traz a tradução para a gente, né? Porque senão não adiantaria de nada buscar uma Bíblia em grego ou em hebraico, né? Mas eu gosto muito disso, eu gosto de fazer, porque é a partir daqui, é a partir de você buscar entender e buscando essas informações, buscando esses conhecimentos, que você vai agregando mais, você vai entendendo mais aquilo que Deus quer falar com você, né? Aquilo que Deus quer falar comigo. Então, quando eu falo sobre justiça de Deus, quando eu pensei em justiça de Deus, me veio esse versículo na mente, porque ele diz muito claro, por isso que eu trouxe, vocês ouviram errado, por isso que eu trouxe em duas versões, porque na segunda versão ele fala bem claro, ele usa a palavra Deus, né? Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, né? A outra versão já está traduzida, já está, né, com outras palavras, mas é o mesmo sentido.
tu não tens prazer em injustiça. Então Deus não tem prazer na injustiça, né? E não tem como a gente separar. Se o nosso tema vai ser sobre a justiça de Deus, eu não tem como eu falar de justiça sem falar sobre injustiça. Eu preciso falar, porque essas duas palavras, elas andam juntas, elas são ali bem próximas, por mais que opostas. Uma quer dizer uma coisa, outra que falou outra coisa, né? São bem opostas, mas elas são juntas, elas estão ali perto uma da outra. Enquanto a justiça é a prática, é você ter, é exercitar, praticar aquilo que é correto, óbvio, né? Que é a injustiça, né? Pelo termo in no começo, é a prática, a injustiça é a prática ou fazer, né, algo que é errado. Então, se Deus ele é correto e age em justiça, nós sabemos que existe injustiça ao nosso redor, só tem uma coisa que a gente pode trazer daqui. Não foi Deus que trouxe a injustiça até nós, sabe? Por isso que eu gostei de trazer isso, porque Deus não é Deus que tem prazer em injustiça. Deus é justiça. Então, se Ele não tem prazer, se Ele é justiça, Ele não criou essa injustiça. Então, quem trouxe essa injustiça? Né? O que aconteceu para que houvesse justiça, já que Deus houvesse injustiça, já que Deus ele é justo? O pecado, né? O pecado. Quando Deus nos criou, quando Deus criou o ser humano, Gênesis, nós vamos ver lá na Bíblia que Deus, ele está relatado que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E tudo que Deus tinha criado era bom. Porém, a gente já conhece a história, muito simples. Porém, a gente já sabe, o diabo veio, trouxe a tentação, né? Ficou ali. Eu não gosto de falar, não, ficou no pé da mulher, não. Ficou no pé do ser humano, entendeu? Ficou ali, se alimentando. E o ser humano decidiu cair nessa tentação, decidiu seguir por esse caminho. Com a tentação veio o pecado, com o pecado surgiu a injustiça. Então, já sabemos, Deus não criou a injustiça. Nós, lá atrás, o ser humano, quando foi formado, criou ela através do pecado. E de lá para cá a gente consegue ver como isso tem nos afetado, como o pecado nos afeta. Porque se você for só dar uma olhada ao nosso redor, assim como eu falei nos jornais, só observar você já percebe. Só observar e ver os jornais você já percebe violência, você já percebe situações tristes, situações drásticas. Mas se você for ler a Bíblia, você também vai ver a evolução disso tudo, do pior, né? Estava tudo bem, veio o pecado e você só vai vendo ladeira abaixo. Você só vai vendo coisas terríveis. Nós vemos através da Bíblia o quão o ser humano define e redefine o que é bem e o que é mal. Sabe, você consegue ver ali o ser humano só ali arquitetando, pensando, não, isso aqui não está tão errado, dá para fazer dessa forma. Na Bíblia você consegue ver. E isso tudo pelo seu próprio benefício da carne. Você consegue ver que as pessoas vão fazendo isso. Ora isso aqui é legal, ora não é. Ora o que não era legal, agora é legal. Você vai vendo isso. Redefinição e redefinição. Isso tudo cria-se essa injustiça. E aí a gente consegue ver que os seres humanos foram abusando dos próprios seres humanos, né? Um abusando do outro, oprimindo aquele que era sempre mais fraco, sempre um prejudicado naquela situação. A gente consegue ver isso na Bíblia, por exemplo, em níveis pessoais, em níveis de família, em níveis em comunidade, por exemplo, como se fosse aqui, uma comunidade é isso, um punhadinho de gente, ou até uma civilização inteira, tá? A gente consegue ver isso na Bíblia, mas também ao nosso redor. Acho que o caso mais clássico, digo que é clássico porque é o primeiro, né? De injustiça que você lê e fala, não acredito, está em Gênesis 4, que é o que? História de Caim e Abel. Quando Caim e Abel estavam lá fazendo sacrifícios a Deus, né? Iam fazendo sacrifícios a Deus, aconteceu tudo aquilo. O de Abel foi aceito, de Caim não vou entrar em detalhes agora, mas Caim ficou nervoso, ficou bravo, ficou irado. Por que de Abel foi aceito, por que o meu não foi? Caim deixou o pecado dominar o seu coração. Deus até fala, o pecado bate a porta, né? Não atenda o pecado, ele está batendo na sua porta.
Caim não ouviu, simplesmente foi lá e decidiu matar o seu irmão. Ele mata, comete o primeiro assassinato da humanidade, mas não somente o primeiro assassinato, né? Mas a primeira injustiça que nós podemos ver. O que Abel tinha a ver com Caim? O que Abel tinha a ver com o relacionamento entre Caim e Deus aqui? Não deu certo, Deus não aceitou porque tinha algum motivo. O que Abel tinha a ver? Pura injustiça, né? Se a gente for dar uma olhada. E quando você lê Gênesis, quando você vai começar a ler o início ali, quando Deus vai criando, formando tudo, você já percebe logo de cara que isso não era o plano dele. Nunca foi o plano original de Deus. O plano original de Deus era um plano de relacionamento, era um plano de intimidade. Quando Deus cria Adão e Eva, Deus criou Adão e Eva além de dominar a terra, de governar a terra, mas de ter um relacionamento com eles. Tanto é que se você for lendo lá, na parte quando eles já pecaram, você percebe algumas coisas, por exemplo, que Deus está indo até eles para conversar. Isso indica que existia um período de relacionamento. É claro, o fato que é importante é o seguinte, a gente não pode ler a Bíblia, e na verdade não somente a Bíblia, né, mas qualquer tipo de texto. Você não pode ler e achar que uma coisa acontece ali porque os textos estão grudados, né? Não, teve um tempo após Deus criar Adão e Eva até o pecado, existe um tempo ali. Então, durante esse tempo, através dessa descrição de que Deus foi conversar com eles ali depois, após o pecado, a gente consegue visualizar que Deus tinha um relacionamento, e provavelmente era ao entardecer. Deus ia até Adão, Deus ia até Eva, Deus ia conversar com eles, Deus ia ter um relacionamento. Então a gente consegue por aí já captar. O plano de Deus foi esse. Esse era o plano original. Relacionamento, intimidade. E mesmo assim, mesmo após o ser humano buscar o pecado, o ser humano aceitar o pecado, né? Deixar o pecado dominar a sua vida, mesmo assim você consegue ver que Deus ainda queria restabelecer as coisas. Ele queria restabelecer o relacionamento dele com os humanos. Naquele momento, dele com Adão e Eva, mas ele já tinha essa visão, dele com os humanos. Ele queria já, desde o início ali, a partir do momento que houve isso, houve esse buraco, Deus queria já começar a restabelecer esse momento ali, né? Essa relação, essa intimidade. Não é à toa, porque a gente consegue ver Deus levantando várias pessoas durante a Bíblia para tentar alertar as pessoas, sabe? Para tentar mudar o caminho de cada um, para tentar mudar a vida de cada um. Você consegue ver Deus levantando um por um ali. Quero ler para os irmãos Provérbios 21:3. Provérbios 21:3 diz o seguinte, ó: fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Amém? Amém? Então, fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. A partir desse versículo, a gente já consegue visualizar qual era o ponto, uma das ferramentas, né, de um restabelecimento dessa relação entre Deus e os homens. Deus já mostrava, Deus já queria começar a ensinar que tinha um propósito e que existia algo para restabelecer as coisas. Essa frase, no início, que fala fazer o que é justo e certo, você pode encontrar em outras versões, e é por isso que é importante levar os textos para casa, de qualquer lugar, porque você consegue ver em outras versões. Essa versão fala fazer o que é justo e certo. Outras versões você pode encontrar escrito assim, ó, fazer justiça e julgar com retidão. Então estaria Deus falando, ó, fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável a Deus do que oferecer sacrifícios. A gente já consegue, através de Provérbios 21:3, começar a ver um caminho que Deus estava planejando e preparando. Um caminho de restabelecer essa intimidade, restabelecer essa conexão, praticando retidão e praticando justiça. Amém? E aí vem aquela parada que eu falei, de começar a ir de lá para cá, porque você precisa procurar entender o que você está falando. Então eu procurei para falar o que é retidão, o que a Bíblia estava querendo dizer com praticar retidão, e o que a Bíblia estava querendo dizer com praticar justiça. Essas palavras, elas são importantes para esse texto, elas são importantes para o contexto.
retidão e justiça. A palavra retidão geralmente vem pra gente, a gente já imagina que retidão está ligado ao que é correto, está ligado ao que é certo. Geralmente a gente pensa dessa forma. Mas nesse caso, quando a gente for ver e estudar, no caso do povo ali, da leitura em hebraico, você vai ver que essa palavra, na verdade, ela estava ligada com um padrão ético de relacionamento. O que isso significa? Retidão, na verdade, ele estava querendo dizer assim, olha, você tem que ter um relacionamento com as pessoas de dignidade, um relacionamento com as pessoas, observando que a outra pessoa, ela é semelhante a Deus, ela é um filho de Deus. Então você precisa ter dignidade, você precisa ter respeito pelos outros. Retidão era isso. Para vocês terem noção, essa palavra do hebraico, vocês podem anotar, eu escrevi de um jeito, que vocês escrevem do jeito que vocês entenderem, porque depois o Google entende, tá? Essa palavra em hebraico é de sadaká, e ela significa isso que a gente falou, dignidade e respeito um com o outro. E ela sempre vai estar ligada à palavra justiça nos textos. Retidão sempre vai estar junto com justiça. Justiça em hebraico se fala mispah. E ela, geralmente a gente atrela essa palavra, justiça, a uma justiça retributiva. Uma justiça retributiva seria mais ou menos o seguinte: por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui. Eu peguei um dos negócios das irmãs ali, um vaso das irmãs, e não paguei, fui embora. A justiça retributiva seria, vai até a casa dele, ou ele paga, ou vai ser punido por algo, né? Aqui não seria preso, mas talvez o pastor fale, vou te bater, né? Talvez. Justiça retributiva seria mais ou menos isso. Por exemplo, uma pessoa que faz algo, rouba um carro e vai preso, seria justiça retributiva. Você vai pagar aquilo que você fez de errado, consequências, sofrer as consequências. Só que, aí que vem o pulo do gato. Na verdade, grande parte, quando você vai ver no livro e fala sobre mispah, ela não está relacionada, grande parte dos textos, ela nunca está relacionada à justiça retributiva, mas ela está relacionada a uma justiça restaurativa. Na verdade, a justiça restaurativa, ela significa que você tem que ter atitudes que defendam os vulneráveis. Ou seja, restaurar a comunhão, restaurar ali o lar, restaurar as conversas. Se houve uma quebra de conversas ali, você restaura as conversas, você restaura os ânimos, tudo se normaliza, você equilibra a balança. Seria isso, justiça restaurativa, de restaurar. E aí, por isso que eu falei que vem o pulo do gato. Porque nós sempre, ou quase sempre, e por isso que a gente precisa vigiar, nós lemos a Bíblia e não entendemos a Bíblia. Porque às vezes nós lemos e temos um equívoco ali. A gente entende de uma maneira diferente. Como eu falei no início da nossa conversa aqui, eu falei assim, geralmente você já escutou ou você já falou que Deus vai fazer justiça, né? Você já falou nessa forma, não, Deus vai fazer justiça, isso não está certo, Deus vai fazer e vai, não sei o quê. E eu falava assim, porque, na verdade eu falava assim, quando eu era tapeado, quando eu era enganado. Então eu olhava, poxa, eu fiquei para trás, me passaram a perna. Aí eu já olhava e falava assim, Deus não vai deixar barato não. Deus vai pegar você, vai fazer você pagar pelo que você fez para mim. Usava Deus nesse meio. Deus vai fazer justiça, Deus não vai deixar barato. A gente usa isso. A gente usa uma realidade como um privilégio, ali, como um privilégio que eu quero dizer, para você se sobressair entre os outros. Nós usamos uma realidade que é ser filhos de Deus. Nós usamos a realidade de nós sermos filhos de Deus acima dos outros. Não, eu sou filho de Deus, você não vai mexer comigo, entendeu? Você não vai fazer isso, eu sou filho de Deus. Nós usamos isso como um status, parece que a gente entrou num clube VIP. Não um clube, na verdade, né? Um clube ali que está todo mundo acima ali. Não, se é filho de Deus, você está acima da maior parte. Se você não é filho de Deus, desculpa, você está abaixo de mim. E não é. A gente usa isso. Você pode perceber, a gente não usa essa palavra, eu sou filho de Deus, assim, ou você perceber.
nunca vai estar atrelado a algo legal, a algo bom, que deveria ser filho de Deus é maravilhoso, mas geralmente está ligado como uma ameaça. Eu sou filho de Deus, está sempre como uma ameaça. Você fica até, opa, o que aconteceu? Quem? Você não entende. E isso tudo é porque nós não compreendemos as Escrituras da forma correta. Você quer um exemplo? Vou te dar um exemplo. Salmos 34, 21. Versículo que se você ler errado, pode estragar um pouco o seu caminho aí. Pode demorar um pouco para você se reestruturar. Salmos 34, versículo 21 fala o seguinte: os ímpios serão destruídos pela sua própria maldade, e os que odeiam os justos serão condenados. Versículo válido. Deus vai fazer isso? Fará isso. Não tem nada de mentira aqui, é verdade. Só que o problema está quando você lê esse versículo e pensa: aleluia, aquele que vai vir contra mim, Deus vai destruir. Esse é o problema. Você coloca as suas emoções como um óculos para poder ler a palavra de Deus. Fala assim: não, peraí, agora entendi, Deus vai matar aquele que for contra mim. Calma, não é isso. Não, ele não está falando muito bem assim. Tudo que está escrito aí, tudo que está escrito na Bíblia, é tudo real, meu irmão. É tudo real. Só que o significado das coisas são mais profundos. O significado das palavras são mais espiritual. Você não pode só ler porque você leu e entender pela sua própria emoção. Daí, mais uma vez, medite na palavra, estude a palavra, busque mais sobre a palavra. Nós não entendemos quando lemos. Eu vou te falar, eu não entendia quando li essas questões. Falei assim: nossa, Deus está bravo, né? Deus está nervoso. A gente não entende o real valor disso. Por exemplo, vou colocar eu aqui no meio. Por que eu pensava dessa maneira? Por que eu pensava que aquele que vier contra mim, né, tipo uma justiça retributiva, aquilo que a gente falou? Por que eu sempre pensei dessa maneira? Um texto clássico, um momento clássico, a libertação do povo de Israel lá do Egito. Eu quero ler, antes da gente falar sobre a libertação, eu quero ler um texto que acho que combina muito com o que a gente vai falar, que é Salmo 146, o versículo 5 ao 9, que fala o seguinte. Tá legal para ler, né, gente? Depois vocês anotem e lêem em casa, quem não está conseguindo ali. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. Amém? Eu gosto de combinar esse texto com o povo de Israel lá no Egito. Eu acho que tem muito a ver, principalmente no final, que fala: o Senhor ama os justos, o Senhor protege os estrangeiros, o Senhor sustenta os órfãos, o Senhor sustenta as viúvas, e mais frustra qualquer tipo de tentativa do ímpio contra a vida deles. Eu gosto disso. E combina muito com o povo de Israel. Vamos relembrar rapidamente. O povo de Israel estava lá no Egito, virou escravo. Outro momento de injustiça, pura injustiça. Virou escravo, foi oprimido. E aí, ali, a gente pode ler, quando a gente for ler essa questão do povo saindo do Egito, na verdade não saindo, né, mas o momento por inteiro, você percebe que Deus julga o Egito como ímpios. Deus julga o Egito como ímpios. E aqui, mais uma vez, trazendo o que significa ímpio, trazendo a versão de ímpio. Em hebraico, ímpio é rachá. Não sei se estou falando certo, mas é quase isso, rachá. Que significa culpado. Ou seja, ímpio é culpado. Ímpio, errado. Então, geralmente quando você for ver a ligação de rachá na Bíblia, você vai ver que ela sempre está ligada com alguém que está maltratando o outro ser humano. Em hebraico, rachá está mais ligado a maltratar, a desprezar um ser humano em qualquer situação. Seja financeira, seja por emoções, qualquer situação. Se você desprezou uma pessoa, você foi rachá.
E tradução para a gente, ímpio. Você foi um ímpio. Então, Deus, ao ver o Egito maltratando o seu povo, maltratando os filhos, maltratando a obra e a criação do Senhor, Deus olha e condena o Egito, fala: rachá, vocês estão errados, vocês estão oprimindo os injustos, vocês estão maltratando. Então, Deus, quando ele considera o Egito como rachá, Deus vai e começa o processo de resgatar Israel. Deus vai lá, faz tudo aquilo que a gente já conhece, praga e tudo mais, eita, vai, deserto e tudo mais, resgatou, amém. Mas, olha que ironia, e é aqui que também a gente precisa pensar um pouco mais. Essas mesmas pessoas, esse mesmo povo, que um dia foi oprimido, lá na frente foi opressor. Lá na frente começou a cometer os mesmos atos que o Egito cometeu. Ou seja, Deus condena o povo de Israel e fala: rachá, vocês estão maltratando o meu povo, maltratando a obra de Deus, a obra do Senhor. Então, rachá. Tanto é que você vai ver que Deus começa a levantar profetas, Deus começa a levantar gente para poder, mais uma vez, levantar, mostrar e guiar. Vocês estão errados, nós estamos errados, caminhando pelo caminho que não é de Deus. Deus começa a levantar profetas, começa a tentar mudar o mundo. Por que lembrar disso? Primeiro, por que eu sempre pensei? Porque o povo estava sendo oprimido, né? Então, Deus foi lá e fez e tudo mais. Então, eu sempre pensei dessa forma, mas estudando e entendendo mais, você percebe que Deus, ele tem justiça e amor. Então, Deus não ia deixar uma situação de injustiça acontecer. Deus não deixaria, mas isso para os dois lados. Não somente para o Egito, que nós naquele momento consideraríamos, não, isso aí não tem nada a ver com Deus, não estão ligados com Deus. Não somente para eles, mas também até para o povo de Deus. Os escolhidos também pecaram, também estavam como ímpios. É importante a gente pensar nisso. Por quê? Porque a gente consegue identificar que a injustiça não está somente em um lugar, está em outro, em uma pessoa, está em todo lugar. A injustiça, como eu falei, ela veio do pecado. O pecado foi o homem que trouxe, o homem que aceitou o pecado, que trouxe o pecado. Não existia nada, né? Tudo que Deus criou era bom. Então o homem foi lá e aceitou, deu ouvidos ao diabo, e o pecado veio. E com o pecado a injustiça. Então aquele dia, para hoje, tomou o mundo de injustiça. Agora, outra coisa que a gente também pode notar é que quase sempre aquele que um dia foi injustiçado, e você pode notar isso, geralmente crente, aquele que um dia foi injustiçado, lá na frente, a maior parte é um opressor, porque começa a aplicar coisas ou pensamentos de, não, você agora porque eu sou filho de Deus, né? Aquilo que eu volto a falar. Então, geralmente quem foi oprimido um dia pode acabar virando opressor. Por isso que eu falei sobre os Salmos 44, 21. Porque no nosso momento de raiva, no nosso momento de ira, quando a gente lê um negócio desse, quando a gente lê assim, usando as nossas emoções apenas, a gente fica nervoso e quer cometer um ato de injustiça em prol da justiça. Por exemplo, uma situação hipotética. Vou pegar aquele cara ali de pé. Se ele vem e me bate, né? Injustiça, não fiz nada, me bateu. Não mereci não. Se ele vem e me bate, injustiça. Aí eu, no meu momento de raiva, quero bater de volta. Eu quero ganhar justiça, cometendo outra injustiça. É isso. Por isso que eu falo, aquele que foi injustiçado, geralmente vira um opressor lá na frente. Acaba injustiçando as pessoas também. Então é um looping. Existe injustiça em tudo que é lugar. Nós participamos da injustiça.
seja ativamente, como eu falei, tipo, eu estou praticando, né? Ou passivamente, às vezes você nem está percebendo, mas você ficou nervoso e deu um cutucão. Ou você foi e retribuiu. Em vez de dar outra face, como Jesus falou, você deu outro tapa, né? Você ganhou um, deu outro, né? Nós participamos da injustiça. Ou seja, todos nós somos culpados. Ou seja, todos nós, um dia Deus olhou e falou, racha para a humanidade. Agora, vamos pensar um pouco. Qual que é a resposta de Deus para essa injustiça? Para esse legado de injustiça? Simples. Todo mundo já sabe. A vida de Jesus. A vida de Jesus é a resposta sobre o nosso legado de injustiça. Ele foi reto e ele foi justo. Ou seja, praticou retidão e praticou justiça. E ainda assim, ele morreu por todos que foram culpados e que não mereciam. Ele foi declarado justo por Deus após ressuscitar justo. E Jesus, através desse sacrifício, ele oferece a sua vida para os culpados. Ele oferece a sua vida para as pessoas, para tornar todos justos diante de Deus. Justo vem de justiça, de justificado, está tudo ligado à justiça. Então, Jesus morre por todos os que foram culpados, sem merecer, sem ninguém merecer, na verdade. Sua morte trouxe vida para nós. Sua morte trouxe justiça para todos nós. Quero ler com os irmãos Romanos 3, do 23 ao 26. Que diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Amém? Como eu falei, Jesus, por meio de justiça, por meio da retidão, ele realizou isso através da sua morte, ele realizou a nossa justificação. Por isso que eu falei que justiça, retidão são palavras importantes. Desde lá atrás, Deus já mostrava o caminho. É através da justiça e da retidão que a gente vai retomar os nossos caminhos. E não foi? Justiça e retidão foi o que Jesus fez, foi o que Jesus era. Estava intrincado ali dele, estava ali junto com ele. Você olhava para Jesus, conseguia ver retidão e justiça. Por isso que eu falei que essas duas palavras são um caminho para o restabelecimento, para a reconciliação com os homens. Baseado nisso tudo que a gente estudou, para que a gente conversou, eu quero trazer 3 reflexões para a gente. 3, para a gente meditar sobre isso. A primeira reflexão: Deus é justiça. Tá óbvio, né? Parece óbvio, a gente já falou bastante. Hoje é o dia de justiça, justiça, justiça. Deus é justiça, é a primeira reflexão. E para embasar essa reflexão, Romanos, mais uma vez Romanos 3, só que o 2 ao 4. Para embasar. Seguinte, para começar, lembre-se de que os judeus foram incumbidos de escrever e transmitir a revelação de Deus, as escrituras sagradas. E como fica a situação dos judeus que abandonaram sua posição? Deus não os abandonou. Você pensa que sua falta de fé cancela a fidelidade de Deus? De jeito nenhum. Contem com isso. Deus mantém sua palavra, ainda que o mundo inteiro minta descaradamente. As escrituras dizem o mesmo. Suas palavras permanecem fiéis e verdadeiras. A rejeição não intimidará a Deus. Amém? Essa versão é a versão da mensagem, uma versão de estudo. Eu trouxe ela para ficar mais claro para a gente. Quando você for ler na sua casa, você vai ver que Romanos 3, ele tem um estilo de escrita diferente, então você precisa focar bem para poder entender ali. Eu trouxe essa porque essa aqui já tem um contexto mais claro do que estava escrito ali, mas leia também as outras versões para você entender. Agora, eu falei, né? Parece óbvio. Deus é justiça, esse é o ponto da nossa primeira reflexão.
Se você não entendeu ainda, eu te repito, Deus é justiça. Deus é a própria justiça. Como eu já falei aqui, como a gente já viu, Deus não criou a injustiça, mas o pecado, através do ser humano, que permitiu. E por que eu falo isso? Porque uma das coisas que nós mais escutamos, principalmente de um não crente, né? Uma pessoa que não conhece a Deus ainda, verdadeiramente. Ela vem e você fala que você é cristão, a primeira coisa que essa pessoa fala, não, mas eu não concordo, porque se Deus ele é tão bom assim, se Deus ele é tão justo, por que tal coisa acontece? Por que aquilo está acontecendo? Por que isso acontece? E assim vai. Eu já ouvi várias vezes, não, porque tá uma coisa específica. Mas você sempre vai ouvir de várias outras formas. Talvez, não sei se em algum caso de alguém aqui já aconteceu, mas talvez usar até a tua própria vida para falar sobre isso. Não, se você é cristão, por que você passa por problema financeiro? Por que você passa por isso? Por que você está passando por aquilo? Se Deus é tão bom assim, por que Ele não te salva? Né? A gente já ouviu isso. Agora, o que eu gosto de pensar para explicar essa situação é algo que eu já falei aqui, mas eu vou repetir. É uma analogia. Há um barquinho no meio do lago. Imagina comigo, um lago, não tem ninguém ao redor, só está você e o lago. O lago está, o ambiente está tão calmo, tão silencioso, tão tranquilo, que o lago, e não tem peixe, não tem nenhum animal ali no lago, só água mesmo. Que o lago está paradinho, parece até um espelho, se olhar assim parece um espelho. Imagina esse tipo de lago, um lago calmo, tranquilo. Agora, imagina você colocando um barquinho de papel ali no lago, dá um petelequinho e faz ali até o centro ali. Chega uma hora que o barquinho vai chegar até o seu momento ali, né, o seu repouso. Vai tudo se acalmar novamente e vai estar o barquinho ali com aquela água limpa, tranquila. Agora, imagina que você já está ali um tempinho admirando aquele barquinho no meio do lago. E vem uma pessoa que você não conhece, pega uma pedrinha, senta ali no lago, pega uma pedrinha e ataca assim uma pedrinha no lago. Não precisa ser necessariamente no barco, mas próximo, ali, perto. Ao atacar a pedra, a gente já sabe, ela vai cair na água, gera-se ondas. Uma hora, essa onda afeta o barco, né? O barco vai começar a lutar ali contra a ondinha lá, que está ali. Óbvio, é um exemplo bem simples, uma analogia bem boba, mas faz sentido. Porque as coisas ao nosso redor, elas acontecem por livre arbítrio. Quando Adão, quando Eva aceitaram o pecado, foi exatamente por isso, por livre arbítrio. Deus não criou robô. Deus criou pessoas que o amassem, que demonstrassem esse amor por livre e espontânea vontade. Então as coisas ao nosso redor acontecem por livre arbítrio. Por exemplo, aquele barquinho, você decidiu colocar ele no lago. Aquelas ondas não tem nada a ver com você não gerou aquelas ondas, mas não concorda comigo que também nem foi Deus que gerou aquelas ondas? Foi uma pessoa que atacou uma pedrinha ali e gerou aquelas ondas, sabe? Eu costumo também comparar, por exemplo, com um dia a dia. Por exemplo, você está por aqui andando, tudo tranquilo na sua vida. Você ora para Deus e fala assim: Deus, quero que hoje seu dia seja maravilhoso. Só que você não contava que no meio do seu caminho, alguém em casa decidiu falar assim: não, preciso de dinheiro fácil, eu vou sair, vou roubar alguma coisa para ganhar um dinheiro fácil. Sai, encontra você no meio da rua e te rouba. Sabe? Às vezes a gente pensa assim: poxa, por que Deus permitiu? É o livre-arbítrio. Deus não interferiu no momento mais crucial que eu posso te falar, que é Adão e Eva decidindo abraçar o pecado. Deus não interferiu naquele momento. Deus não interfere no livre-arbítrio de cada um. Então as coisas ao nosso redor, elas acontecem por livre-arbítrio. Por exemplo, se tudo está bem aqui, se está tudo calmo, é porque cada um de nós está escolhendo manter a calma, manter a paz,
Mas se um levanta e causa a desordem, é culpa de Deus? Não. É culpa sua? Não. É livre-arbítrio. Aquela pessoa decidiu. E nós estamos aqui. Nós estamos todos num lago, cada um na sua. Se um dia alguém decidir atacar uma pedra, não posso fazer muita coisa, né? O que a gente pode pedir a Deus é discernimento, guiar, nos manter mais fortes. Por isso que muitas vezes, isso realmente eu acredito. Por isso que muitas vezes um livramento acontece e você nem percebe. Às vezes um atraso até um lugar, talvez olha, eu vou poupar você, vou poupar a sua vida, porque eu conheço aquela pessoa e eu sei que hoje ela está mal intencionada e aquele lugar não vai ser um lugar bom. Então calma, não faça isso, sabe? Olhar os sinais. Ou seja, Deus não tem parte nas nossas decisões. Aquilo que eu decido, aquilo que eu penso, somente eu faço isso. Aquilo que você decide, aquilo que você pensa, somente você faz isso. O livre-arbítrio. E quando eu faço algo, gera consequências. Ou seja, na nossa vida, nós atribuímos essas falhas. Eu quero dizer que a Deus, né, porque a gente já sabe, Deus não tem falhas. Então às vezes a gente quer arrumar coisa e a gente atribui as nossas falhas a Deus. A gente fala que as consequências das situações são por causa dele. E não são. É por causa do ser humano, que é falho. A gente não pode, por exemplo, utilizar da nossa incredulidade, da nossa infidelidade para culpar a Deus. Usar isso como desculpa e passar essa responsabilidade para Deus. Um exemplo. Eu já vi gente reclamar de dor. Eu mesmo. Esses dias aí eu estava reclamando de dor de cabeça. E eu não tomei remédio. Não tomei Dorflex lá, não tomei nada. Eu quero o quê? Vou continuar com dor de cabeça. A gente percebe, por exemplo, eu estou mal. A pessoa crê na cura. Ela crê que Deus pode fazer a cura, que dar a cura a ela. Mas ela não faz a parte dela. Eu acho que eu já citei aqui, por exemplo, uma tirinha que eu já vi, que era um cara, estava tava no meio do mar, ali, não estava sabendo nadar, estava com pouca coisa ali, fala, Deus, me ajuda. Aí passa um barco, buzinando não, né? Não sei se é buzina, enfim. Mas passa um barco fazendo barulho, né? Bem alto, grandão. E o cara deixa passar. Aí fala, não, Deus, me ajuda. Aí passa um barco menor, um navio assim de pesca. Aí o cara deixa passar. Aí ele, Deus, me ajuda. Aí passa uma boia. Sabe? Aí, não, Deus, me ajuda. Aí passa uma tábua, flutuando ali. E ele, não, Deus, eu quero sua ajuda. E no fim ele morre. Ou seja, ele está pedindo tanta ajuda de Deus que ele não viu aquele barco chegando. Sabe, ele não viu uma boia. Às vezes a gente quer algo de Deus ali divino. A gente quer mandar em Deus. Não, Deus, o Senhor vai me tirar aqui com a sua mão, vai me pegar, eu vou flutuar, todo mundo vai olhar eu flutuando assim, ó. E eu vou ser salvo. E não é, você não comanda Deus. Nós não entendemos os pensamentos e a forma como Deus age. Nós precisamos crer em Deus, saber que Deus age em nosso favor e estar atento aos sinais. Um baita de um navio, quando você está afogando, é um baita de um sinal. Só que tem gente que não percebe. Tem gente que consegue depositar sua fé, mas negligencia tudo o resto. Não faça a minha parte. Sabe, Deus, eu quero andar, então dá o primeiro passo. Deus, eu quero... Não, então faz. Criança faz isso, porque eu fiz. Uma vez eu falei, Deus, vou dormir. Tá difícil o inglês, hein? Tá difícil. Eu vou dormir aqui, Deus. Eu sei que o Senhor pode tudo. Então, eu vou dormir. Amanhã eu quero acordar falando inglês fluente. Dormir. Acordei falando português mais errado do que eu falo. Porque eu não fiz a minha parte. Os estudos. E a busca constante para aprender mais. Sabe, eu vi um vídeo, porque eu falei de criança, porque eu vi um vídeo de umas crianças falando assim, Deus, eu estou orando aqui porque eu quero falar inglês fluente, amém. Aí ela, e fala tudo errado, sabe, brincando. Aí elas ficam felizes e tal. Eu falei assim, mas, óbvio, né? É bonito de ver essa confiança, mas você precisa dar o seu primeiro passo. Você precisa mostrar isso, você precisa fazer algo. E você
não fazendo isso, torna essas situações, torna essas coisas difíceis. Então, por isso que eu falo, Deus é justiça. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que colocar na nossa vida. Então tira qualquer tipo de coisa, tira qualquer tipo de culpa sua que você está tentando repassar para Deus. Só não está acontecendo, eu acho que é que Deus não quer. Na verdade não, meu irmão, é porque você ainda não fez. Sabe, não está acontecendo. Não, para de fazer isso. Começa a buscar e colocar isso na sua cabeça. Deus é justiça sim, Deus é justo. Deus é justiça. E as coisas que acontecem aí, porque acontece, porque é o pecado. Pensa nisso, coloque isso em prática. Segunda reflexão. Eu quero falar sobre graça e redenção. E para isso, Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Então, como a gente falou ali no finalzinho do nosso estudo, Jesus, através da sua morte, Ele trouxe vida a todos. Ele sacrificou-se em favor a toda a humanidade. Ele quis trazer justiça a todos nós. A sua justiça nos salvou. A sua justiça nos tornou justos. O segundo ponto dessa reflexão toda é entender que, meu irmão, tudo isso que nós temos, tudo isso que nós fazemos, essa vida, estar aqui hoje, ter acesso ao Pai, conseguir ter um devocional com Deus, não é porque você é bom, não é porque você consegue, não, nada disso. Tudo isso é através de Deus, é graça. Então, a gente tem que começar a deixar de lado aquilo que nós somos. Começar a colocar para o canto essas questões. Porque não somos nós que fazemos as coisas. Não somos nós que fazemos acontecer. É Deus. Uma coisa que nesses últimos dias eu comecei a pensar, e foi isso que me fortaleceu mais na fé. Porque eu olhava e eu falei assim, eu acho que cheguei a comentar, por exemplo, nas questões da base. Já teve muitos dias que a gente fazia a base e tinha 4, 5 pessoas, 6 pessoas. E me desanimava um pouco no começo, não vou mentir, né? Eu já cheguei a comentar isso com os irmãos. Mas uma das coisas que começou a bater na minha mente, o Espírito Santo começou a falar assim, meu irmão, João, você não precisa fazer mais nada, só vai, estuda, tenha comunhão comigo e leve a palavra, o resto eu faço, né? O resto eu faço. Então, o que a gente tem que entender é isso, eu não vou, por exemplo, eu não vou convencer você, por exemplo, a mudar seu estilo de vida. Não sou eu que te convenço, eu te mostro, através de Deus, numa oração, nesses momentos, eu posso te mostrar. Mas eu não posso te convencer disso. Eu não posso ir no seu cérebro e falar assim, agora isso aqui está ruim, vou desligar, isso aqui está bom, isso aqui precisa ser, vou ligar isso aqui. Não, não sou eu que vou fazer isso. É só Deus, é o Espírito Santo. Então tem coisas, meu irmão, que, principalmente isso, você não é justificado porque você é bom. Você não é justificado porque você merece alguma coisa, porque você sabe fazer isso, você sabe fazer aquilo. Jesus morreu por você porque Ele te ama e pronto. É por Ele. Não tem nada teu lá. Às vezes a gente se coloca nessa posição, né? Como eu falei, o Filho de Deus, a gente pensa que está num status acima, né? Às vezes a gente pensa nisso. Mas tem que começar a diminuir. Humildade é uma palavra-chave. É uma palavra-chave que eu tenho colocado na minha vida. Humildade, ser humilde. Ser humilde significa ser isso. Você entender que você, sem Deus, você não é nada. Amém? Então, a gente contempla essa grandiosidade de Deus, essa graça, essa redenção, reconhecendo que nós fomos agraciados por isso, que nada disso é por nós, né? Não foi por isso, é um presente que Deus te deu. E esse presente, ele nos leva a viver em gratidão. Esse presente, a vida de Cristo, derramada lá na cruz,
o seu sangue derramado lá na cruz, nos leva a esse estilo de vida e a buscar a viver uma vida conforme a vontade de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque isso vai levar a gente para a nossa próxima reflexão. Entender a graça e a redenção faz com que a gente entenda que, na nossa terceira reflexão, nós temos que agir em justiça. E aí eu quero ler com os irmãos. E antes de eu ler, eu quero só fazer um comentário que fiz com meu pai, com a minha mãe. Hoje foi legal. Geralmente eu tenho feito o seguinte: de uma base para outra, de um mês, eu tenho um mês para poder pensar no que eu vou trazer na próxima base. Então eu vou estudando, vou percebendo, olhando, catando informação, vendo vídeo, vendo pregação e tudo mais, eu vou tendo essas informações. Eu faço isso durante o mês. Geralmente na última semana, na semana que antecede a base, aí eu começo os preparativos. Se tem música nova, eu já vou preparando. Se não tem música nova, eu já foco direto no texto. Então, essa aqui já eram músicas que a gente já tinha tocado. Então eu falei, glória, vou só focar no texto. Comecei a focar no texto e tal. Ontem eu terminei de escrever, né? Ontem eu fiz os últimos ajustes, deixei para hoje de manhã só dar aquela pincelada final, fechou. Aí a gente começou a compartilhar o banner da base, né? Para convidar mais pessoas. E eu já, fazendo um outro parênteses aqui, um parênteses dentro de um parênteses, faça isso, tá? Convide sempre as pessoas. Não somente os da casa, mas os de fora para vir. Porque é muito bom estar aqui. Fecha parênteses, vamos pro próximo. Então, eu estava pegando o banner e eu ia colocar nos meus status. Então, eu comecei pelo WhatsApp, tranquilo. Lá, stories, tal, pá, fechou. Aí eu tenho um probleminha, porque o que acontece? Eu entro no Instagram para postar stories e eu me perco. Aí eu vejo, tem stories de não sei quem e tal, e eu vou vendo e tal. Eu fiquei mó cota ali vendo, né? Aí eu esqueci o que eu tinha que fazer. Mas numa dessas, eu entrei no stories do meu tio Rogério. E ele tinha postado o texto que a gente vai ler hoje. Aí eu falei, não é possível, né? Olha que legal, gostoso. Aí eu falei, mas de onde ele tirou? Será que ele tirou, eu tava lendo e coloquei aqui o texto. Não, aí eu vi que o texto, geralmente todo mundo tem o mesmo aplicativo da Bíblia, né? E nesse aplicativo da Bíblia tá como texto de destaque de hoje. Então leva isso em consideração, irmão. Leva isso em consideração, porque eu acho que Deus quer realmente falar uma coisa com a gente hoje. O texto que eu quero ler, depois vocês podem confirmar. Antes do dia virar, vocês vê lá. Miqueias 6:8, é o texto do dia de hoje, o versículo do dia de hoje. E que foi muito legal. Não foi, olha, peguei aqui. Não, eu já estava pensando no texto e calhou. Foi Jesuicidência, como diz a Lu, né? Jesuicidência. Miqueias 6:8. Diz o seguinte, agora fechando parênteses, vamos focar de vez aqui. Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques justiça e ames a benignidade, difícil para mim falar essas palavras, e ande humildemente com o teu Deus. Amém? É isso. Ele fala, o que Deus já te declarou, se não foi praticar a justiça, amar a benignidade e andar humildemente em Deus? É isso o texto. E aí essa é a reflexão maior. Acho que as duas outras reflexões nos fazem a chegar nesse ponto. Mas essa é a reflexão que realmente eu quero que a gente medite bastante e pense. Porque nós precisamos agir em justiça. Só que, como a gente já falou, a justiça de Deus, a gente não pode usar Deus como um meio de punir as pessoas. Na verdade, a gente não pode usar Deus, né? Deus que nos usa. Não podemos ficar usando Deus para, vou punir vocês. Como já falei, né? Você vê uma situação errada, você vê uma coisa, principalmente quando acontece com você, você fala assim, justiça neles, Deus. Né? A gente não pode. A gente não pode fazer de Jesus o nosso amigão grandão, fortão. Por exemplo, se eu estudasse junto com o Marcão, eu ia andar só com o Marcão. Porque aí se desse problema, eu falei, vai lá, Marcão, vai lá resolver os pepinos para nós. Porque o Marcão é grandão. A gente não pode ficar usando Jesus como se fosse nosso amigo de segurança, né? Deu problema, chama Jesus. Jesus não, pelo amor de Deus. Não pode. A gente não pode ficar fazendo assim. Todos nós somos injustos. Lembra? Todos nós somos injustos. Minha mãe sempre falou um negócio muito legal. E depois só hoje que eu fui ver onde é que estava escrito que ela sempre falou. Minha mãe sempre falou uma frase que está em Marcos capítulo 10, versículo 8. Não coloquei aqui.
Mas Marcos capítulo 10, versículo 18. Minha mãe sempre falou o seguinte, ela falou assim, bom é só Deus. Né? Porque eu falava assim, não mãe, não, dá uma olhada aqui, não sou mó bom? Não filho, bom é Deus. Aí estragava mal o clima, né? Eu falei, ô mãe, vai ficar dando... Eu falava assim, ô mãe, você fica dando toco gospel em mim? Né? Cacetada gospel. Mas é verdade, isso aí mesmo. Nós não somos nada bons. Se você for ver tudo isso que a gente já viu aqui, esse retrospecto, nós não somos nada bons. Bom é Deus. E nós estamos bem longe de ser. Temos que cada dia caminhar para isso. Mas estamos bem longe de sermos bons, né? Mas mesmo assim, Jesus morreu por nós. E em justiça trouxe fomos justificados. Você está entendendo o que acontece? Nós participamos desse mundo de injustiça. Nós somos, né, fomos um dia injustos e temos ações injustas de vez em quando. Mas Deus morreu por nós e nos torna justo e nos fala algo. Ele fala assim, agora eu morri por você, te justifiquei. Agora você vá e pratique justiça. Você vá e pratique retidão. E aí eu falo mais uma vez, eu nunca entendi essas palavras. Como eu posso praticar justiça? Eu sempre entendi que eu tinha que ser um juiz, então. Se é para eu praticar justiça, então eu tenho que ser um juiz, né? Assim, não, você está errado, hein? Você está errado. Não, você, está errado. Isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Pode ir. Mas isso aqui está... Não era isso que Deus quer. Como a gente já viu aqui. Você trazendo tudo aquilo que a gente estudou. Quando Deus fala, olha, pratique a justiça, meu irmão, Ele está mais querendo te dizer o seguinte, ame o teu próximo. Ame o teu próximo. Se você vê alguém numa situação onde ela está sendo injustiçada, numa situação onde ela está sendo oprimida, isso em qualquer situação, vá e ajude aquela pessoa. Praticar justiça é isso. Se você vê que uma pessoa ela está, por exemplo, necessitando de, vamos supor, o governo foi, sei lá, cortou alguma coisa ali, foi realmente injusto, tá ali, o salário está difícil, a pessoa está passando fome. Praticar justiça nesse caso é você ir lá e dar comida, dar alimento. Quando Deus fala, olha, pratique justiça, pratique a retidão, Ele fala, se importe com o teu próximo. Ele nunca falou assim, não, fala para ele que ele está errado. Fala para ele que não pode. Não. Como eu falei, não é você que convence ninguém, é o Espírito Santo. Quando você pratica justiça, quando você se demonstra preocupado pela vida do teu irmão, você prega muito mais na vida daquela pessoa, a ponto dela, mudei. Peraí, tem algo diferente nela. Tem algo diferente nele. A tua vida serve como pregação na vida das outras pessoas. E você não só, eu já falei isso, às vezes só de você estar presente, de fazer algo, você já ganhou a vida daquela pessoa para Jesus. Quantos casos a gente já não viu assim? De você só estar ali, a pessoa se transforma. Eu já ouvi muitos casos nesse sentido, de tipo da pessoa olhar e falar assim, você é diferente. Eu posso contar com você. Um colega meu um dia, uma situação aleatória, acho que eu comentei aqui, de madrugada me mandou um áudio pedindo, eu entendo, ele não entende ainda a situação, então ele virou e falou assim, mande boas energias para mim, porque eu estou passando por isso. Aí eu virei e falei assim, pode deixar que eu oro por você, sabe? Aí ele olha e vê que há alguma coisa diferente, talvez ele não está identificando ainda o que está sendo, mas tem algo diferente. A tua vida é uma palavra, é uma pregação. Esse mesmo colega, já entregando aqui, talvez um dia vocês achem ele. Eu estudei com ele na faculdade. Uma vez, eu tinha passado na matéria tranquilamente, assim, foi bem gostoso. Eu falei, nossa, é tranquilo. Passei, vou ficar em casa tranquilão, porque eu estagiava e ia para a faculdade, ficava o dia inteiro fora. Então eu falei, vou para o estágio, depois não preciso ir para a faculdade, vou chegar cedo em casa. Vou dormir, curtir a família, comer no horário certo, porque o meu almoço minha janta estava sendo, era meia-noite. Eu estava, na verdade, tomando um café da manhã. Mas eu passei tranquilo e esse meu amigo não passou. E eu não sei, assim, foi Deus. Porque eu fui tomado de grande, assim, amor por ele, que eu falei assim, mano, eu venho. Eu passo, sei lá, eu venho todos os dias aí, vamos lá.
vamos passar nessa prova? Ele, mano, mas eu não sei. Eu falei, eu vou estudar com você, eu venho aqui. Eu te encontro todo dia aqui. Ele vinha todo dia lá no lugar certinho. Eu entrava nas aulas com ele, porque a partir do momento que eu passava na última... Era uma última prova, mas se você não tivesse a média, você ainda tinha aulas. E a última realmente prova ali, que definia tudo. Então eu não precisava mais ir até as aulas. Não tinha mais chamada, não tinha nada. E eu ia com ele nas aulas. Eu prestava atenção nas aulas. Porque às vezes eu pegava umas coisas que nem eu sabia. Eu falei assim, ó, Ju... Ih, falei o nome dele. Ei, meu Deus. Eu falei, menino. Eu falei assim, mano, olha só, isso aqui eu não sabia. Aí você entendeu? Ele, não, ainda não, ó, eu entendi, vou anotar aqui, pá. E eu estudava, sentava com ele e tal. Foi muito gostoso. Eu realmente passei, até avisei meu pai, falei assim, ó, eu tô tranquilo, mas eu vou ir para ajudar o menino lá, tal. Já falei, mas já foi. Vou ajudar o menino lá, né, vou ir. Hoje, eu entendo. Justiça. Eu estava fazendo justiça. Justiça com a vida dele. Porque em algum momento ele se perdeu ali. E ver ele era bolsista. Ver ele ter que pagar aquelas aulas e não tinha condição de pagar aquelas aulas, mais um semestre, me doeu. Eu fiz daquela situação o meu propósito. Eu falei assim, eu não posso pegar DPI. Eu nem estava. A vida dele, tudo que ele estava passando, me doeu. Eu falei, não, cara, a gente vai passar. Você não vai pegar DP. E eu estudei. No dia da prova eu fui com ele. Eu fiquei do lado de fora, óbvio, né? Não vou passar cola, porque aí estaria cometendo injustiça sobre justiça, né? Aquela coisa que a gente estudou. Não, fiquei do lado de fora, falei assim, eu te espero aqui. E a gente vai conversar depois. E eu vou te acalmando até o metrô. Porque às vezes ele não gostava de comentar sobre a prova depois, né? Porque ele ficava meio tenso. E eu fui acalmando ele contando, eu falei, você acertou? Aí ele, caramba. Aí falou, você acertou essa também. Aí ele começou a ficar empolgado. No fim, a gente já tinha traçado. Eu falei assim, cara, você vai tirar um 7, 8 ali, vai ser bom. 7, 8 é o que você precisa. E dito e feito, ele tinha tirado por aí mesmo. Passou. Ficou todo feliz, no final ganhei um hambúrguer. Aí eu falei, ei! Ganhei um hambúrguer. Mas é isso. Quando Deus fala, olha, pratique justiça, pratique a retidão. É mais ou menos isso. Talvez você já tenha feito algo nesse sentido, talvez você nunca tinha entendido. Talvez você tinha pensado que isso era somente caridade. Talvez já tinha entendido, não, eu amo o meu próximo, mas nunca compreendido que você estava fazendo era justiça por aquela vida. Você estava fazendo era justiça. Um outro ponto, já finalizando, eu só mais uma vez, nunca foi, né? Jesus nunca fez isso, nunca foi falar para assim, faça justiça julgando os outros, porque senão entraria em contradição com Mateus capítulo 7 versículo 1, não coloquei ali, mas já no primeiro versículo ele já fala assim, não julgueis. Então nunca foi isso. Justiça é você fazer o bem pela pessoa. Eu quero contar, para finalizar, um outro fato que aconteceu comigo, e esse eu não fui justo. Esse eu pratiquei injustiça. E hoje eu consigo entender. Eu já comentei esse assunto aqui. A minha pia. Não sei se o pessoal já sabe. A minha pia. Delícia. Para quem não sabe, o que aconteceu? A gente estava para casar, eu e a Fê. Então estava contando com a ajuda da minha sogra, que está hoje aqui também. Contando com a ajuda da sogra, contando com a ajuda do meu pai, contando com a ajuda do sogro, da minha mãe, todo mundo. E a gente já tinha combinado, né? Falei assim, olha, nesse dia a gente encontrou uma marmoraria lá por perto. Falei assim, vamos fazer as pias. Fizemos as pias, foi tudo certinho. Fizemos as pias. Ia chegar no dia tal, tava tudo feliz, empolgado, porque tava os balcões sem nada. Então, é legal ver. E aí, naquele dia, tocou o telefone da Fê e falou assim, e aí, chegou? Tá tudo certo, né? Aí a Fê, não chegou. E o cara mandou as fotos, as pias estavam em um outro lugar. Numa casa que eu nem sei de quem é, sabe? Aquele dia eu fiquei muito nervoso, porque primeiro ele tratou mal a Fê. Ela falou, não pode. Aí eu fui lá e liguei. Nossa, quebrei um pau com o cara. Fui muito grosso com o cara. E ele também comigo. Não tirando o lado dele, mas eu estou me analisando. Fui muito grosso com ele. Observando hoje, por que eu falei que eu cometi injustiça com ele? Porque naquele momento, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi, esse cara tá me roubando. Esse cara colocou na casa dele.
E eu fui grosso com ele ali no telefone, porque eu falei, eu quero uma solução, ou meu dinheiro de volta. Já que eu estava querendo dinheiro na mão já. Aí ele foi grosseiro comigo também, tudo mais, desligamos os telefones e tal. E aí no dia seguinte, uma atendente que amenizou totalmente a situação, essa sim, praticou justiça e retidão, apaziguou os ânimos. Ela conversava com a Fê e falava, olha, a gente está analisando, vamos abrir um BO lá na polícia, porque nem a gente sabe onde está essas pias. Aí hoje eu olho e falo, meu Deus, eu fui muito injusto com o cara. Óbvio que ele estava nervoso também, óbvio que ele teve sua parte de culpa na forma como tratar. Mas que culpa ele tinha? Eu tinha que ser o agente pacificador da situação, já que eu sou conhecedor da palavra. Eu tinha que propor a paz, eu tinha que propor a situação, eu tinha que entender, agir com justiça, entender e fazer da dor dele a minha. Eu falei assim, ele não fez por mal. É que na hora, aquele coisa assim, sabe, ainda ia ter aniversário, eu fiquei mó triste no aniversário, sabe? O que me alegrou foi conversar com meus pais ali, aí depois com os meus tios, porque eu contei tudo recente, fresquinho na festa, né? Eu conversei com os tios também, os tios acalmaram. Mas hoje eu olho e falo assim, eu não fui justo, não pratiquei justiça. Eu fui injusto, fui mal com aquele cara. Tanto é que depois ele, através da pessoa, da moça lá que trabalhava lá, através da pessoa, falou assim, olha, em nome dele, ele pediu para pedir desculpas pro seu marido, na época, seu marido e tal, e para você. Aí eu era pro WhatsApp, falei, fala pra ele também desculpa lá, porque acho que a gente exagerou. Ainda não estava desculpado, mas eu pelo menos a palavra foi falada e eu fui falar, agora eu preciso meditar. Mas hoje eu vejo, não fui justo. Eu não fui justo. Fui muito injusto com aquele cara. Ele não tinha nada a ver. Concluindo, é importante compreender a justiça de Deus. Então hoje, eu quero que você medite nisso, saia daqui hoje, quando você estiver na sua casa, e mude sua forma de pensar. Você não está sendo um juiz, e Deus nunca pediu para que você fosse juiz. Você precisa ser uma pessoa que pratique justiça. Praticar justiça é se importar. Lembre-se, toda vez que você ouvir injustiça, lembre-se em amar o próximo. Lembre-se que você necessita do seu próximo. Por exemplo, eu necessito de vocês. Sozinho não sou nada. Vocês são uma base. Por isso que o nome é base. Porque todos nós somos um só. Um depende do outro. Sabe? Então entenda isso. Amar o seu próximo. Pratique justiça com ele. E é muito fácil praticar justiça aqui. Amar os daqui. Mas pratique justiça também com os de fora. Porque ainda que sejam rachá, ainda que sejam ímpios, ainda que não conheçam a palavra, são filhos de Deus, são imagem e semelhança de Deus. Quando você olhar para alguém lá fora, principalmente para alguém que você não vai muito com a cara dela, não olha para ela, não olha para a sua aparência, não olha para o que ela te transmite, mas olha mais a fundo, fala assim, é filho de Deus, eu preciso praticar justiça. Às vezes essa pessoa está sendo daquele jeito com você, porque é o que ela tem, é o que está sendo ensinado, está sendo vivido. Talvez você seja a mudança para ela, talvez você seja o estalar ali para ela, opa, preciso acordar. Amém? Então, pratique justiça. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos mais uma vez por esta palavra, Deus. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a entender mais a sua palavra, a entender mais os teus ensinamentos. Entendemos hoje, Pai, o que significa a sua justiça, o que é ser justo, o que é ser justificado, Pai, o que é praticar justiça, praticar retidão, andar em retidão. Que o Senhor nos ajude, Pai, a cada dia mais, a amar os nossos próximos, a amar as pessoas ao nosso redor, transformar e mudar a nossa vida, porque nós sabemos que se somos justificados e merecemos isso de graça, não tem nada mais justo e nada mais correto do que repassar essa graça e mostrar de onde ela vem, que vem do Senhor. Então nos ajude, Pai, a cada dia mais pregar a Tua palavra,
da maneira como o Senhor nos mostrar, da maneira como o Senhor nos guiar e praticar a justiça, Pai. Te pedimos perdão por tudo que já fizemos, da forma como entendemos e te garantimos, Deus, a partir de hoje, entenderemos o que é ser justiça, o que é praticar a justiça, o que é ser justo. É isso que nós te pedimos, Pai. Mude a nossa vida, mude o nosso pensar, abra os nossos olhos, Deus. É isso que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Vamos dar uma salva de palmas a Deus, amém?